Olá, meu povo! Vamos para mais uma aula da disciplina de Prática 2. Lembrando que tanto essa aula número 2 como a aula número 1, elas não abrangem todas as técnicas existentes na área que estamos discutindo, nas áreas que estamos discutindo, e sim as técnicas realizadas no laboratório da escola dentro da disciplina de Prática 2, que serão as técnicas cobradas de vocês para as avaliações. Porém, lembrando que não abrangem todas as técnicas existentes em cada setor. Essa aula 2, vamos relembrar o que vimos em uranálises e o que vimos em parasitologia. Ou utilizando técnicas utilizando amostras urinárias e técnicas utilizando amostras de fezes ou de parasitas sanguíneos. Então, compreenda as técnicas executadas nessas duas disciplinas. Vamos começar pelo sistema urinário. Vamos entender e relembrar de onde vem nossa urina, para que a gente consiga analisar o que eu posso encontrar, para que eu consiga ter uma sugestão do que encontrar na minha urina quando eu estou analisando. A urina ela é um produto de filtrado, uma filtração do sangue. Então, o nosso sistema urinário ele filtra nosso sangue e excreta desse sangue o que não é mais importante, o que não é mais necessário ou que está em excesso no nosso organismo, no sangue, na corrente sanguínea. E daí a gente vai ter um produto disso que seria a urina. Então, a urina é composta de água, basicamente, e em torno de 5 a 7% de outras substâncias. Mas, basicamente, a urina é composta de água. Então, o sistema urinário, ele funciona como um sistema excretor, que ele trabalha através de uma filtração para produzir a urina, a qual é eliminada e junto com ela são eliminadas toxinas e produtos de decomposição, tanto de nossa dieta como de metabolização de medicações. Também conseguimos analisar proteínas por músculos, por esforço muscular, enfim, conseguimos analisar tudo que tiver em excesso no nosso sangue que vai ser descartado através da urina. Então, nossa urina é um filtrado, basicamente dizendo, do nosso sangue. Então, o que eu posso encontrar no sangue, provavelmente eu irei encontrar boa parte na urina também. Lembrando que nosso sistema urinário ele é muito inteligente, assim como todo o nosso corpo, e ele funciona reabsorvendo o que é bom para ele, o que ele pode utilizar no futuro, e ele só elimina, só vai ser excreta o que está em excesso ou o que é produto de metabolismo que não é interessante para o nosso organismo. O sistema urinário ele tem em sua anatomia os rins, que tem uma unidade funcional, que são os néfrons. Temos o glomérulo, que é um filtro, faz o trabalho de filtração. Os túbulos contorcidos proximais e distais, que eles fazem a reabsorção do que é importante e também a secreção de substâncias e excretas do que não é importante para a gente, a eliminação. Os ureteres, que transportam a urina, a bexiga, que funciona como um reservatório, e a uretra, que vai eliminar essa urina para o meio externo. A urina, as características da urina, de uma urina normal, a urina é para ser estéril, já que ela é um filtrado do nosso sangue, então ela é para ser estéril, porém, salvo em casos patológicos, mas uma urina normal, ela é para ser estéril. Uma pessoa produz em média de 1 a 1,5 litro de urina, depende também da quantidade do volume de água de líquidos que essa pessoa ingere, da hidratação dessa pessoa.
A cor característica é o amarelo claro ou âmbar. A turbidez ela é para ser límpida, transparente. O odor leve característico de amônia, né? Aquele odor característico da urina. E o pH é para estar em torno de 4,5 a 6. Então, a gente conhecendo a urina normal, a gente consegue já identificar problemas nessa urina quando a gente visualiza no exame físico. Então, a gente já começa a suspeitar do que possa encontrar naquela urina. Dentre o diagnóstico laboratorial, existem uma infinidade de técnicas para detecção de substâncias na urina e para diagnósticos específicos utilizando a urina. Porém, os que a gente mais faz, os que são mais corriqueiros, é o sumário de urina, que é um exame que vai dar uma triagem, é um exame que vai dar uma visão geral sobre o funcionamento do nosso sistema urinário. E temos também a cultura microbiológica, que vai ser solicitada quando se desconfia de alguma invasão ou infecção, né, por micro-organismos. Temos também o antibiograma, também conhecido de teste de sensibilidade a antibióticos, o TSA, que vai nos dizer qual antibiótico é capaz de matar, é capaz de eliminar o micro-organismo que encontramos na cultura, se for um caso de uma cultura positiva para infecção. Temos também a urina de 24 horas. Utilizamos também uma amostra de urina de 24 horas. Realizamos também o clearance de creatinina. Também é uma urina que você vai avaliar ela em 24 horas, junto com a avaliação da creatinina no sangue. Dentre todas essas técnicas, a mais corriqueira é o sumário, porque ele faz uma triagem, né? Ele investiga, é um exame investigativo sobre toda a função renal para a gente descobrir possíveis alterações e assim poder encaminhar essa amostra e esse paciente para outros exames que sejam necessários. É uma análise composta por 3 etapas: o exame físico, químico e a sedimentoscopia. No exame físico, a gente vai avaliar a cor dessa urina, que a cor dessa urina vai depender muito também da hidratação desse paciente. Então, às vezes a gente tem uma urina mais escura e que não é patológica, é referente à falta de hidratação, né? Uma baixa hidratação desse paciente. Analisamos também o odor. A urina deve ter aquele odor característico. Pessoas que tomam medicações têm uma urina que vai ter um cheiro mais químico aí. E quando encontramos o odor fétido, que é aquela urina forte com características de um cheiro de alguma coisa que esteja em decomposição, que esteja podre. Então, a gente chama de aquele mau cheiro, mau odor, a gente chama de fétido. Então, essa urina fétida, provavelmente aí eu vou ter alguma alteração nessa urina. Turbidez, ou seja, a urina é para ser límpida. Se eu tenho uma urina turva, provavelmente ali eu tenho posso ter uma quantidade grande de cristais, posso ter ali uma quantidade grande de células descamativas, posso ter ali uma proliferação excessiva bacteriana ou fúngica. Então, eu posso ter ali algumas alterações que podem ser patológicas ou não. Por isso que a gente vai ter que avaliar cada detalhe dessa amostra. O exame químico a gente faz com tiras reativas, ou pode ser feito também de forma automatizada. O mais corriqueiro é a gente fazer com tiras reativas, as quais vão ter almofadinhas impregnadas de substâncias químicas que vão quando entrarem em contato com as substâncias que compõem a urina, elas vão dar uma reação de cor. E através dessa reação de cor mais intensa ou mais suave, a gente consegue quantificar esses produtos da urina.
E temos a última etapa, que é a sedimentoscopia, a qual é realizada através da microscopia, e aí sim vamos avaliar em 10 campos essa urina e analisar todos os achados que encontramos e quantificá-los e avaliá-los para que possa ser relatado no laudo final. No exame físico, podemos já encontrar algumas alterações que podem ser ou não patológicas, como eu já falei, né? Eu posso ter aí contaminações, eu posso ter medicações que podem levar a uma alteração do exame físico dessa urina e que não seja patológico. Ou eu posso realmente, se eu não tenho nenhum interferente e essa urina apresenta características diferentes, aí sim eu posso ter alterações. Uma urina amarela escura, ou essa urina pode estar muito concentrada, esse paciente está com uma baixa hidratação, ou eu posso ter aí uma quantidade maior de bilirrubina, que é um produto de degradação da hemoglobina que compõe nossa hemácia. Então eu posso ter aí uma lise de hemácias e eu posso ter aí um aumento da bilirrubina e deixar reagir, né, com os outros componentes dessa urina e eu tenho uma urina um amarelo mais escuro. Eu posso encontrar também a urina avermelhada ou avermelhada puxando para o marrom, que aí eu posso ter, geralmente são características de sangue, né, na urina. Eu posso ter a hematúria, a hemoglobinúria e a mioglobinúria. Pode ser patológico, pode ser por alguma reação, pode ser por algum esforço físico, pode ser por alguma lesão. Só podemos avaliar isso depois que entrar em conjunto com a clínica do paciente, né? Ver todo o histórico do paciente para a gente conseguir avaliar as causas. A urina marrom, ou marrom avermelhada, presença de sangue também, hemoglobinúria ou mioglobinúria. Urina esverdeada, ali eu posso ter uma quantidade grande de bilirrubina e em sua degradação eu posso causar essa pigmentação. Posso também ter todas essas alterações relacionadas à dieta, por corantes contidos na dieta e também por medicação, e não ser patológico. O exame químico a gente avalia geralmente através das tiras, reagentes e aparelhos de dosagem. Geralmente a gente faz manual, como a gente fez na aula prática, e a gente vai fazer a leitura se comparando com a escala de cores, né, colorimétrica que vem no tubozinho das tiras reativas. E daí a gente consegue quantificar ou qualificar o que nossa pesquisa, né, o que a gente está buscando. Temos algumas análises que estão na tira reativa, né, e a gente consegue dosar e ter algumas características através da comparação dessa tira reativa quando entra em contato com a urina. Eu posso ter uma referência aí para densidade, posso ter uma referência de pH, de presença de leucócitos, de presença de sangue, presença tanto de hemácias como de hemoglobina, ou seja, a hemácia já alisada, presença ou não de nitritos, que aí eu tenho características de bactérias produtoras, né, de nitrito, converte nitrato a nitrito. Posso ter também micro-organismos que não vão fazer isso e ainda assim ter uma infecção. Corpos cetônicos ou cetonas, que é um produto de metabolismo da gordura, também pode sofrer influência aí da alimentação e não só ser patológico. Eu tenho urobilinogênio, que também é um produto de degradação de hemácias. Proteínas pode sofrer a influência da dieta, mas eu tenho também aumento de proteínas, inflamações e infecções. A glicose
Geralmente a glicose alta aí são casos, né, de diabetes, distúrbios de tireoide ou distúrbios de reabsorção. Também eu posso ter distúrbios na excreção e na reabsorção pelas alças de Henle e eu tenho uma eliminação excessiva. Então, quando a gente analisa as tiras, a parte química das tiras reativas, eu estou dosando o que tem naquela urina. Aí a gente vai ter que investigar se essa dosagem é patológica ou não e encontrar uma causa para essas dosagens, se forem anormais. Aí a gente parte agora para a última etapa do sumário de urina, que é a sedimentoscopia, onde a gente vai avaliar, centrifugar e avaliar essa urina na microscopia. Eu centrifugo por 5 minutos a 1500 RPM e em alguns casos a gente pode aumentar esse tempo de centrifugação a depender do que eu quero encontrar. E vou desprezar o sobrenadante e analisar esse sedimento, analisar o que eu tenho por fim nessa urina. Tudo que for mais pesado, ele vai na centrifugação para o fundo do tubo e eu consigo avaliar ele através da microscopia. O sumário de urina também é conhecido como EAS ou ESA, que é pesquisa de elementos, né, anormais e sedimentoscopia, que é justamente uma referência a essa etapa do exame, que é a microscopia do sedimento urinário, depois da centrifugação. Então, o sedimento eu vou fazer um quantitativo e vou fazer também uma análise de tudo que eu encontrar, uma referência a tudo que eu encontrar, eu vou discriminar para que a gente possa avaliar em conjunto todas as etapas, o físico-químico, a sedimentoscopia e a clínica do paciente, que é soberana a qualquer exame. A sedimentoscopia compreende a análise de todo o sedimento urinário presente nessa amostra através de quantificação e identificação feita pela microscopia após centrifugação e na realização do exame direto. Nessa sedimentoscopia eu tenho alguns achados que são comuns em quantidades apropriadas, né? E que pode ser patológico em quantidades maiores. Eu encontro hemácias, leucócitos, posso encontrar também piócitos em pouca quantidade, também não é alteração, porém muita quantidade já é um sugestivo aí de uma infecção. Cristais, cilindros, tem vários tipos de cristais e vários tipos de cilindro para cada ocasião e para cada fisiologia de cada pessoa. Posso encontrar a presença de muco, se forem raros, não causa alarme, porém se forem uma quantidade maior de muco, aí eu já posso ter uma sugestão aí de uma infecção, porque lembrando, o nosso corpo quando ele é invadido, essas bactérias elas podem se prender nos tecidos, né, na parede dos órgãos, na bexiga, por exemplo, e o nosso corpo ele tenta desprender ela. Então, a primeira defesa vai ser liberar muco, para que ela possa ser levada embora. Se o muco não resolve, nosso corpo, essas células começam a descamar, para que junto com elas eu possa eliminar aí algum invasor. Então, se eu tenho presença de muco em grande quantidade, eu já posso ter um alerta investigativo aí para avaliar melhor os outros elementos dessa urina. Células epiteliais descamativas é comum, porém em grande quantidade também é um sugestivo de alguma alteração. Células tubular renal, essas células elas são importantíssimas na análise urinária para pacientes que são transplantados,
porque quando eu encontro células tubulares, eu posso ter aí um indício de rejeição, então o médico já entraria com a medicação para que não ocorresse a rejeição. Então, pacientes transplantados fazem muito o sumário para a gente avaliar na sedimentoscopia se encontra a presença de células tubulares. Posso encontrar parasitas urinários, fungos, bactérias e alguns artefatos como espermatozoides, tecidos, pó, alguns elementos que não deveriam estar nessa urina. Dentre os cristais, eu tenho cristais de pH diferente, cristais que eu vou encontrar em urinas que tem um pH diferente. Então, e posso ter alguns que eu posso encontrar em qualquer tipo de pH, tanto ácido como alcalino. Então, um pH alcalino, eu já tenho uma sugestão aí do que eu posso encontrar. Eu posso encontrar o grupo dos fosfatos, que eu tenho fosfato triplo, eu tenho fosfato amorfo e o fosfato cálcico. Posso encontrar carbonato de cálcio e os uratos de amônio. Já no pH ácido, eu tenho urato amorfo, ácido úrico, oxalato de cálcio e cistina. pH indiferente, tanto ácido como alcalino, eu posso encontrar cristais de tirosina, de bilirrubina, de colesterol e cristais feitos por resíduos de drogas, de medicação. Na urina de 24 horas, eu posso avaliar tanto a função renal, o sistema excretor, posso fazer pesquisa também de cálculos renais e doso também. O clearance de creatinina é uma dosagem que eu faço em uma urina quantificada em 24 horas e depois na dosagem de creatinina da corrente sanguínea, e a gente faz o comparativo entre elas e faz a sincronia entre elas. A gente deve orientar o paciente, né, como é a urina de 24 horas, então ele tem que completar 24 horas urinando no recipiente para ser analisado. Então ele marca, né, esvazia toda a bexiga e marca o horário da primeira coleta e até no dia seguinte o horário da última coleta. Quando for mantém na geladeira, né, a amostra em recipiente próprio, e quando for